era uma cidade murada. E tinham outros povos aqui na terra que estavam tentando tomar essa cidade de Jericó antes do povo de Israel, que são os inimigos do povo de Deus. Né? Vamos só voltar um pouquinho, capítulo 3 de Josué, no versículo 10. Capítulo 3. Pode ler? Lê pra gente o capítulo 10. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos seus cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jubizeus. É isso mesmo? É isso mesmo. Exato. É estranho, né? É estranho. Deus está falando para Josué, né? O povo fala para Josué: ó Josué, você recebeu uma ordem de Deus para ser o nosso líder. Aí é interessante que o povo fala assim ainda para Josué: se Deus for com você, igual foi com Moisés, nós vamos obedecer você, né? Você vai ser o nosso líder. Nós vamos crer que realmente, porque através de Moisés, muitas maravilhas, né, aconteceram, milagres, o mar se abriu, e Deus, ele dá uma resposta para o povo que ele estava com Josué como ele foi com Moisés, porque ele fez um milagre igual, né? Se você ler o capítulo 1, é muito bonita a história, irmãos. Depois Josué, você começa no capítulo 1 até o 6, onde nós vamos comentar. O Jordão, ele se abre também para o povo. Quando o povo está com Josué aqui no Jordão, aqui, para entrar na terra, o que acontece? Aqui, ó, está vindo o rio, o lago, que é chamado de Mar da Galileia, né? Esse lago. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Tiberíades, Quinerite, todos esses nomes na Bíblia se referem a esse lago, que é o Mar da Galileia. E aqui continua, né? O Jordão está vindo aqui, e aqui continua o Jordão descendo, até aqui o Mar Morto, né? Aqui embaixo. Mar Morto. Então, quando o povo vai atravessar o Jordão, as águas que estão descendo, elas param, se tornam uma parede. Né? As águas vêm e vai se juntando ali. Esse trajeto passa pelo Eufrates também? Não, Não, né? não. O Eufrates está aqui em cima. Está em cima, né? A gente vai falar sobre ele, preparando um estudo sobre Abraão. A gente vai falar sobre o Eufrates. Nessa parte aí tem alguém que joga o machado sobre a água de fronteira? Sim, sim, no Jordão que os alunos, né, de Elias, primeiro Reis, capítulo 6, Versículo? deixa eu ver aqui, peraí. Segundo Reis, irmãos. Segundo vez. Segundo livro dos Reis, Capítulo? 6. Eliseu. Eu confundi primeiro Reis com segundo Reis. Verso? A história de Elias vai começar
em 1 Reis, não é no capítulo 6, é no capítulo 17, né? Elias, o tisbita. É Elias, para o machado. Eliseu foi discípulo de Elias, né? E agora Eliseu ele tem uma escola de discípulos também, profetas, né? A Bíblia fala. E eles foram construir o versículo. Pode ler do versículo 1 Capítulo 6? até o versículo 6, né? Capítulo 6? Sim. E disseram-me os filhos dos profetas, Eliseu, eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e temos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse-lhe, disse, serve-te e ireis com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse, ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, ou o machado. Foi no Jordão. No Jordão que Eliseu, no versículo de número 6, diz que cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro, né? Ou flutuar o ferro. Foi aqui mesmo. Eu ouvi um estudo, né? Teólogo dizendo que eles atravessaram aqui, né? Eu estava falando para vocês que as águas que estavam vindo de cima se formou um muro. E as que estavam correndo aqui para baixo continuou. E o povo atravessou e depois as águas desceram de volta, né? Então Deus mostrando para o povo que ele era com Josué da mesma forma que era com Moisés, que através de Moisés o mar se abriu. E através de Josué, o Jordão se abriu. E quando eles estão atravessando a arca, né, os sacerdotes levitas estão com a arca parada aqui, no meio do Jordão, Josué dá uma ordem para 12 homens de cada tribo pegarem 12 pedras e levarem cada uma pedra. Depois Josué faz um altar com essas 12 pedras, né, em Gilgal, para memorial, né, para que quando os filhos, né, os netos daquelas pessoas do povo de Deus perguntassem por que este altar, então teria resposta para se lembrar do que Deus fez no Jordão, né? O Jordão se abriu. Nesta época, o Rio Jordão era já sujo ou ele era limpo? Eu estava pensando nisso hoje, irmão. Eu acho que era limpo. Porque Jesus também ele foi batizado no Rio Jordão, né? Sim. Eu estava pensando nisso hoje. Eu vou pesquisar direitinho, mas provavelmente era limpo. Provavelmente era Porque limpo. quando o servo lá falou para Naamã se banhar no rio 7 vezes, foi no Rio Jordão, né? Porque o rio já era sujo na época, né? Porque Ele disse, era barulho. Naamã, ele tinha um orgulho dentro dele. Uhum. Ele veio lá da Síria, né? A capital síria é Damasco. A Síria, Nínive se tornou capital. Esse Naamã, ele veio da Síria, capital Damasco, e ele veio para receber a cura através do ministério de Elias, e ele queria que Elias orasse por ele, pusesse as mãos ali, né? Como a Bíblia relata para nós, as 2 Jericó. Será que a Bíblia também nos relata 2 Jordão? Não. Não, né? Não. Um só, né? Só.
Então, como ele veio, ele esperava que o profeta viesse receber ele. Porque Elias não saiu nem no portão para receber. Mandou Geazi, né? Que é o seu discípulo. Isso, o moço, né? De Elias, discípulo de Elias. Mandou ele lá e falar para Naamã, ó, meu senhor disse para você ir e mergulhar 7 vezes no Jordão. Como ele era orgulhoso, Deus curou esse orgulho dele, né? Ele disse, tem rios da onde eu vim, rio Abana, rio Fapar, ele cita, né, esses nomes, em Damasco, que são melhor do que o Jordão. Mas também dá pra também tirar uma dúvida também assim da cabeça, como eu falei, né? Se era limpo ou não quando caiu o machado, né? Sobre a água. Acho que se fosse limpo, acho que daria pra enxergar, né? O machado e a pessoa baixar e pegar com a mão, né? As águas do Jordão, ela era barrenta. Turva, barrenta. Mas não quer dizer que uma água que tem barro, terra, seja suja, né? Entendeu? É diferente a sujeira de esgoto e uma sujeira dela ser turva, né? Porque elas corriam, a terra ali mexia no rio, não dava para ver. Então, esse altar que Josué faz em Gilgal para memorial, ele também pegou as pedras do rio e fez um altar ali dentro do rio. Levantou um altar dentro do rio, com 12 pedras. Aí, o que eu estava falando para os irmãos, eu vi uma vez no estudo, né? O teólogo dizendo que quando o machado cai no Jordão, caiu em cima do altar. É pra gente meditar, né? É por isso que ele ficou ali. E quando ele colocou aquele pau, né? Aquela madeira, ele já pegou ele, entendeu? Pra gente trazer, para nós aplicarmos, né? É maravilhoso. Quando nós fazemos um altar, né? Um altar que está firmado, né? Um altar que não está quebrado, Deus, ele vai operar, né? Nós somos um sacrifício vivo. O altar, né? Representa a nossa vida com Deus. Até quando Elias foi fazer o desafio com o povo, ele teve que consertar o altar, né? O altar estava quebrado. Então, se o nosso altar não estiver quebrado, estiver bonitinho, Deus vai operar, vai mandar fogo. Então, antes deles atravessarem o Jordão, esse povo, irmão Luciano, você leu Josué capítulo 3, versículo 10, já queriam tomar Jericó. Eles chegavam, faziam buracos nos muros de Jericó, né? Para invadir Jericó. E quando eles faziam esses buracos e tentavam passar, né? O povo que estava lá dentro matavam eles. Dava uma pedrada na cabeça dele ali. Lançava as flechas. Uma paulada, entendeu? E não deixavam eles passar por esses buracos. Ninguém entrava, ninguém saía, né? Ninguém entrava, ninguém saía. Entendeu? E esses inimigos, que o irmão leu, cananeus, heteus, heveus, ferezeus. Isso é cada um é uma pessoa ou é um povo? É um povo. Cada um desses É uma nomes aí é Um povo, sim. Esses são os inimigos, né? Para nós entendermos melhor, de uma maneira simples, todos que citaram aqui, terminam com eus, amorreus, zeus. Eles não têm o sangue do povo israelita.
não tem nenhum grau de parentesco com eles, né? E a ordem do Senhor foi o quê? Não se misturar. Não se misturem com os povos estranhos, não casem com eles, né? Não façam... Na verdade, esse povo vem de onde? Qual estado, região ali? Eles já habitavam aqui, Ah, né? já habitavam. Na Terra Prometida. Ah, tá. Já habitavam naquele lugar. Esse povo, eles habitavam ali naquela região já. Então, eles não são parentes. Quando vocês verem na Bíblia um povo que termina com Ita, eles são parentes dos israelitas. Tem um laço sanguíneo, né? Amalequita, Amonita, né? É um povo inimigo? É. Mas tem um laço... Mas tem uma aproximação do povo de Israel, né? Sim, Amaleque vem lá do Monte Seir, Deuteronômio capítulo 2. Eles são descendentes de Esaú. Esaú é filho de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve Esaú e Isaac, isso, né? Isaac e Esaú. Que são os pessoal lá, os Edomitas, né? Os Moabitas e os Moabitas de Moabe, né? Que teve da relação do incesto da filha de Ló com Ló, né? Então, esses têm um grau parentesco com o povo israelita. Teve uma descendência também que saiu da serva de Sara. Agar e Ismael. Ismael, ismaelita, né? A caravana que veio, que estava passando para ir para o Egito, eram de ismaelita. E os irmãos de José venderam José para eles. Bem lembrado. Então, quando o povo estava no deserto, os 40 anos, e esses inimigos estavam tentando já derrubar esse muro, fazendo buracos nesse muro para tentar invadir Jericó. E quando o povo de Deus... Esse muro até hoje existe, não existe? Não, foi derrubado. Foi derrubado no capítulo 6. Esses muros caíram, as muralhas de Jericó. Eles rodearam, né? Eles começaram, como eles começaram a tentar, porque meu irmão falou, furar as paredes e atravessar. Todos aqueles que tentaram não conseguiram, eles morreram. Então, eles pegaram e falaram assim, então, vamos procurar um meio mais fácil de não derrubar, vamos começar a orar, né? Eles deram as 7 voltas clamando, foi onde que a muralha foi derrubada. Foi uma ordem de Deus, né? A estratégia de Deus. Tinha ali as pessoas, soldados com armas, mas Deus deu a ordem deles irem com buzinas e no 7º dia, né? sim, quando eles tocaram, a ordem foi para o povo gritar. E o povo gritou e essas muralhas caíram. As muralhas eram fortes, Arnaldo, né? Só que quando o povo estava no deserto, Deus, ele já estava enfraquecendo esse muro. Por isso que a Bíblia fala, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, tu moverá montanhas, né? Sim. Deus já estava enfraquecendo esse muro. Porque imagina uma multidão, milhões de pessoas batendo o pé, marchando e gritando. Um estádio de futebol tem 50 mil pessoas. Treme o lugar, não treme? As pessoas pulando. Que nem Paulo e Silas, quando eles foram presos, né? Daí Silas fala, agora vai estar preso, né? Daí Silas fala, para Paulo, em vez de reclamar, vamos adorar, né? Daí quando eles começaram a adorar, daí as correntes caíram, a prisão, tudo, né? Foi derrubado, né? Sim, claro, através do poder de Deus. Então, vamos aplicar isso, Thiago. Enquanto você está no deserto,
Ele está no deserto hoje. Deus, ele já está destruindo a barreira que está impedindo a sua vitória. Deus, enquanto o povo estava aqui, o povo nem imaginava. Estavam no deserto 40 anos. Mas Deus já estava preparando a vitória deles. Lá na frente. Quando eles chegaram aqui, eles gritaram, os muros já estavam fracos, cheios de buraco. Muitas vezes a gente Os alicerces. pede, né, pastor? A gente pede, fala assim, pô, mas o senhor não responde, o senhor não fala, né? Quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando a nosso favor. Nós não estamos vendo, né? O povo aqui não estava vendo, mas Deus já estava preparando a vitória para o povo. Então, esses buracos no muro, o muro tudo enfraquecido, quando eles gritaram, marcharam, caiu. Né? Não caiu para a direita, não caiu para a esquerda. Veio abaixo, desmoronou. E o povo teve vitória sobre essa cidade. Mas, por que eu falei para os irmãos abrirem Josué capítulo 6? Vamos ver no versículo 26. Pode ver? Pode. E naquele tempo Josué expurgou dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito e afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué amaldiçoou. Josué amaldiçoou aquela cidade. E quem construísse novamente o muro, né? Quem construísse, quem tentasse reedificar. Ó. Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade. Perdendo o seu primogênito, afundará. Ou seja, quando ele tentar colocar os alicerces, o primeiro filho mais velho vai morrer. E sobre o seu filho mais novo, porá as portas. Né? As portas fala de acabamento, né? Então, vai morrendo. Do mais velho, vai morrendo todos. Até o mais novo. Então, ali, aquela Jericó, qual nós vemos em Josué, foi amaldiçoada. Josué amaldiçoou quem tentasse reedificar ela. Porque Jericó foi a primícia. Foi a primeira vitória. Depois eles conquistaram toda a terra, outras cidades. Tinham muitas cidades aqui. Mas Jericó foi a primícia. O anátema, né? Para Deus, o que é anátema? Algo que é separado para o Senhor. Não pode tocar naquilo. Por isso que o povo esse povo que derrubou uns, que foi para Jericó, e uns que ficou para o lado do Egito. Então aqueles que ficaram, foi os que ficou mesmo no pecado, não quis nada, mas os que ficaram ali que atravessou, que foi, são os povos que estavam buscando. Não, do Egito Deus tirou todo o seu povo. Tirou todo o seu povo, mas ficou ali também, né? Um pouco das pessoas ali ou não? Não. Tirou tudo mesmo. O Egito tirou tudo. Eles morreram no deserto. No deserto. A geração que saiu do Egito, Josué estava junto. Josué, Caleb, mas o restante, Deus matou. Deus ficou 40 anos aqui, ó, preparando o povo para entrar na terra. E por que Deus matou esse povo? Salmo 106. Versículo. Deixa eu achar aqui, Barão. (24 e 25). Também desprezam a terra
aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pode ler o 26. Por isso levantou a sua mão contra eles para o derrubar no deserto. Entendeu? Por causa da murmuração do povo. O povo era ruim. Via um milagre acontecer, mas esqueciam. Né? O povo tinha acabado de sair do Egito, eram escravos lá. Deus abre o mar na frente deles, coloca eles no deserto e eles já começam a murmurar. Trouxe aqui para nós morrer aqui, Moisés. Nós preferíamos ficar lá como escravos. Mas sempre sabendo que ia passar por uma prova. Mas se o povo viu o mar se abrir, eles tinham que crer que Deus ia cuidar deles, ia fazer coisas maravilhosas, né? Mas não, ficaram com saudade da escravidão. Né? Vou comer a cebolinha. De comer aquelas coisas, né? O alho, o pepino, a cebola. Deus ia matar eles quando eles levantaram o filho de ouro, né? Aí Moisés continuou com o monte, né? Glória a Deus. Deus ia matar eles quando eles fizeram, né? Em Êxodo 32, Arão fez um bezerro de ouro. E quando Moisés desce com a lei, Moisés olhou o que estava acontecendo, ele quebrou aquela lei, porque eles seriam condenados pela lei, por aquela lei. O Moisés quebrou por isso, deixou Arão ali, e o povo começou a pressionar Arão. Eu vi E Josué fazia presente em tudo isso, Josué estava ali vendo tudo isso. Isso aí foi. Mas Josué estava junto. Tava E Josué saiu do Egito também. Saiu do Egito também. Viu o Mar Vermelho se abrir. Né? Ele e Caleb só que foram da geração que saiu do Egito, que entraram na Terra Prometida. Então, Por isso que lá em 1 Reis 16, nós vamos ver um exemplo que teve um homem que 1 Reis 16 tentou reedificar. 34. está escrito: em seus dias, Iel Betelita edificou a Jericó, e Abirão, o seu primogênito, afundou em Segeb seu filho menor, pois as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, esse homem, Iel, ele desobedeceu essa ordem, mas não conseguiu. Ninguém habitou mais nessa Jericó. Né? Aqui, ó, nessa Jericó, Então, se foi Iel, destruída. então, se Iel tivesse obedecido, o Jordão então não tinha ido para José, teria sido para Iel. Não, Se ele tivesse. não, esse foi um homem que depois foi lá tentar construir a cidade e os seus filhos começaram a morrer. Entendeu? Depois que Josué já tinha amaldiçoado quem tentasse reedificar. Aqui em Lucas 18, 35 ao 41, fala de Jericó, né? Lucas 18. Lucas 18, do 35 ao 42. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho de engano. 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-nos para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais:
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. O cego de Jericó, né? Então, essa Jericó, que está em Lucas 35, Lucas 18, verso 35, também esta passagem se encontra em Mateus, do 29, Mateus capítulo 20, do 29 ao 34, e Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Também, os evangelistas citam essa mesma história, que está no evangelho que escreveu Lucas 18, do 35 ao 41. Mas essa Jericó foi construída a 1 quilômetro. Né? Aqui está Jerusalém. Esta Jericó, que está no Evangelho, ela foi construída a 1 quilômetro da Jericó de Josué, que foi destruída, amaldiçoada. E quem construiu essa Jericó foi Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 1, versículo 2, cita que quando Jesus nasceu, né, foi no tempo de Herodes. Herodes era rei ou tetrarca. Jericó significa perfume, essência, né? Fragrância. Nesta época aqui, Jericó tinha 100.000 habitantes. De dia fazia 38 graus e de noite 28 graus. No Antigo Testamento, 54 vezes é citado a palavra Jericó. E no Novo, Mateus até Apocalipse, 7 vezes. Herodes, o Grande, ele construiu essa Jericó, a Jerusalém, não entendi. Na Nova Jerusalém. Não, Jerusalém ficava mais aqui, ó. Era caminho para quem ia para Jerusalém. Jericó era caminho, né? Como se fosse uma alfândega ali, tanto como quem ia para Jerusalém, quanto quem vinha para o outro lado. Ele construiu em homenagem a uma de suas esposas, Mariane, o nome dela. Ele teve 10 esposas, 2 tinham esse mesmo nome, Mariane. Mas ele amava e construiu essa cidade em homenagem a ela. Era um lugar muito bonito. Mas essa Mariana era a primeira ou a segunda? Primeira. Ele tinha 10, né? Ele tinha 10 esposas, teve 14 filhos. E agora nós vamos dizer
Alguém disse da parte alta, né? A parte baixa? Luciano. Luciano. A cidade tinha a sua parte alta e a parte baixa, né? Na parte alta Só os grandão, acho que foi edificado. Né? moravam os ricos, né? Aqueles que tinham dinheiro. Nas palavras do dia de hoje, é só os barão. É. Anás, Zaqueu. que era sogro de Caifás, né? Zaqueu era dessa época aí? Zaqueu. Zaqueu era publicano. Jericó era uma cidade onde morava muitos sacerdotes também, habitavam em Jericó. E o texto, como nós lemos, diz que quando Jesus chegou perto de Jericó, estava sentado junto do caminho o mendigo. Jesus estava vindo para Jerusalém. E quando Jesus chega perto de Jericó, ele encontra com esse mendigo, Bartimeu. Bartimeu na realidade não era o nome dele, Thiago. A Bíblia não fala o nome desse menino. Bar significa filho. Timeu é o pai dele. Não dá o nome dele. Não fala o nome desse cego. Fala que ele era filho de Timeu. Em Mateus capítulo 16, abre aí pra gente. 16. Vamos ver um exemplo. Mateus 16. Versículo do 13 até o 17. E chegando Jesus às partes da Cesaria de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser filho do homem? E eles disseram uns, João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simeão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui nós vemos Jesus chamando Pedro de Barjonas. Versículo 17. Jesus, no seu ministério, chegou um momento que ele perguntou para os seus discípulos: o que o povo dizem que eu sou, né? Ele queria saber o que o povo estava dizendo, quem ele era. Aí uns discípulos começam a dizer: alguns dizem que o Senhor é um profeta, um dos profetas, Elias, Jeremias, né? E Pedro, quando Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Os discípulos que andavam com Jesus. Pedro, no versículo 16, Tiago, ele diz: Tu és filho do Deus vivo. Pedro
falou que Jesus era o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá essa resposta para Pedro, no versículo 17. Bem-aventurado és tu. Em vez de falar o nome dele, falou o nome do pai dele. Então, Bar Jonas era o nome do pai dele? Jonas era o nome do pai dele. O Bar é, E Bar é o de, é filho. filho de Né? Jonas. Então aqui ele chama Pedro de Bar Jonas. O meu já tá. Que já fala da Eu sua tenho descendência, Simão. né? O meu tem Simão Bar Simão Bar Jonas, é Simão Pedro. Jonas. O nome dele. Simão Bar Jonas que ele falou no meu. A minha já tá filho de Jonas já. Filho de Jonas, a dele já está traduzida já, É né? a do original do grego. Essa daqui. Em Lucas está filho de Timeu também? Qual que é o endereço mesmo? Lucas 18:35. 18. Quando você... Deixa eu ver o versículo aqui, Barão. E aqui está filho de Davi. Vamos ver Marcos capítulo 10. Porque em Lucas diz que estava um cego, né? Agora em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46 que vai fazer essa citação, irmãos. Em Lucas não diz, em Lucas só diz que era um cego. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho de Jordão. Isso, a referência do nome dele está em Marcos 10, 46, né? Ou seja, só cita o nome do pai, não cita o nome daquele mendigo. Mas o interessante, irmãos, voltando em Lucas 18, 35, nós vamos falar a respeito desse mendigo. Em Jerusalém, os mendigos eram cadastrados por Herodes. No pátio, em um dos pátios ali do templo, eram colocados caixas, 13 caixas, né, gasofilácio, né, aonde as pessoas que vinham para visitar a cidade, os moradores mesmo, eles colocavam nessas caixas a sua esmola. Só que esmola pra gente é um trocadinho, né? Uma É o moedinha. resto, né? É o resto. Nós temos essa visão. Mas eles davam esmolas generosas. Principalmente o povo judeu, eles sabem que quando você dá, você é abençoado. Então eles davam esmolas boas. Eram cheias essas 13 caixas. Né? No pátio aqui havia 13 caixas. Eram colocados, depositados nessas caixas, as esmolas. E no final do dia, vinha um levita, tirava, contava, e tirava 20% para Herodes. E o restante dividia entre aqueles mendigos que eram cadastrados. Eles eram cadastrados e recebiam capas brancas,
né? Recebiam capas. Só podiam eles também, né? Só quem fosse cadastrado ali, né? Só os quem fosse- que tinham as capas brancas. Os que recebiam capa branca, eles eram cadastrados por Herodes, e Herodes tirava 20% para o templo, né, para ele, e o restante dividia com o povo. Mas era muito dinheiro, porque em Jerusalém, nas festas, na festa da Páscoa, festa do tabernáculo, recebiam milhões de pessoas. Esse 20% seria usado para. Era o que Herodes tirava pro tempo. Mas ele devolvia a Pra população ele. de alguma forma ou não? Não. Não, né? Ele construiu, né? Muitas cidades, Herodes. Foi pra ele que foi falado, né, que quando passou a não sei que falou assim, quando não tem ouro nem prata mais sim, a palavra de Deus, alguma coisa. Não. Não, né? Então, esses mendigos que ficavam aqui em Jerusalém, eles tinham bastante dinheiro. Tinham muito dinheiro esses mendigos. Só que Bartimeu, ele é um mendigo que não é merecedor. Ele não pode ficar aqui. Ele tem que ficar 25 quilômetros de distância, pelo menos, de Jerusalém. Ele não podia ficar aqui. E a capa dele, em Marcos capítulo 10, está escrito que ele recebeu também uma capa. Vamos ver? Abre aí, Tiago. Marcos 10. 10. Lê pra gente, Tiago, 49 e 50. E Jesus, parando, mandou que clamasse, e então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. E ele, lançando de si a tua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando Jesus passou, viu ele clamando, parou e mandou chamar ele. Aí quando ele ouviu que Jesus estava chamando ele, ele arrancou aquela capa e correu até Jesus. Aquela capa que ele tinha era uma capa de cor preta, que identificava ele como não merecedor. Ele era excluído. Ele não era cadastrado por Herodes. Por quê? Por causa do seu pai. Timeu, ele servia no destacamento de Betel. Timeu era um revolucionário, porque Roma oprimia o povo. Quem governava era Roma, quem estava no poder. Então, Timeu era um revolucionário que não gostava do que Roma fazia, oprimia o povo. Então, Timeu era uma ameaça para o governo romano. Mataram Timeu, que é o pai do cego. Mataram ele e cegaram o filho dele. Esse cego, o filho dele, foi cegado para que ele não vingasse o seu pai. Ele não disse quem fez, né? A maldade pro pai, né? É porque fizeram isso com ele ainda criança. Por isso que fala que a maldade está naquilo que a gente vê, né? Não naquilo que é feito. Sim, tem esse versículo. Os olhos é a candeia do corpo.
Então, fizeram isso com o cego para ele não vingar o que fizeram com seu pai. Ah, nós matamos Timeu. Vamos cegar ele e ele vai ficar inútil. Entendeu? Vai ficar inútil. Ele não vai conseguir. Como é que ele vai se levantar? Convocar pessoas para se revoltar contra a gente se ele está cego, né? Então, tiraram dele Ele não seguiu o caminho do pai, a né? possibilidade dele seguir o caminho do pai. Esse foi o que passou o barro nos olhos ou esse que foi até o tanque de batismo? Não. Esse Jesus curou ele. Esse mesmo Jesus O curou, caminho. né? O que queres que te faça? O do tanque do Siloé, João capítulo 9, é outra história. Esse Jesus cuspiu na terra, mandou ele se lavar. Aqui não, é outro cego esse aqui. Então, por que ele tirou, Tiago, a capa preta quando Jesus chamou ele? Ele creu, né? Jesus vai fazer o milagre na minha vida. Então, é essa capa que está me acusando de ser não merecedor, esse título que estão me dando, né? Aquela capa dele era um sinal de que ele era desprezado. Ele tirou logo aquela capa porque ele disse, agora eu não preciso mais disso. Jesus vai me curar. Tipo, aquela capa era tipo era a consciência dele de querer, tipo, acho que se vingar e tal, quando ele se purificou o coração de não fazer a maldade, acho que fizeram pelo pai dele, né? Aquela capa, ela servia para identificar ele. Identificar ele. Ele não merecia, ele não podia estar aqui. Por isso que quando Jesus está chegando em Jericó, encontra ele aqui no caminho. Ele não podia ficar em Jerusalém. Né? Em Marcos, em Mateus, diz que ele está saindo. Vamos ver? Encontrou a beira do caminho. Mateus capítulo 20. Olha Mateus capítulo 20. Lucas diz que Jesus estava chegando, né? Mateus 20, 29, Tiago. E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Jesus, né? Ou seja, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, em Mateus, diz que Jesus estava saindo de Jericó. Em Lucas diz que Jesus estava chegando. A Bíblia não se contradiz. Por quê? Aqui era o caminho que eles estavam vindo. Ó. Então, Jesus saindo dessa Jericó antiga, que ficava a 1 quilômetro da Jericó nova, ele estava saindo de Jericó e chegando na outra Jericó. Então, saindo de Jericó ou chegando em Jericó, pelo ponto de vista, é o mesmo caminho, é o mesmo lugar. Então, não existe contradição na Bíblia. Né? A Bíblia, ela mesma se explica. Porque nós vimos a história das 2 Jericó. Né? Então, tem coisas, às vezes, que a gente vê na Bíblia, nossa, mas está contraditório. Não. Se nós estudarmos, a gente vai ver que não tem contradição. A Bíblia é perfeita, a palavra do Senhor. E Lucas tinha 1, só Bartimeu. Mateus fala que tinha 2. É porque tinha 1 junto com ele. Tinha um cego junto com Bartimeu. 2 cegos. Um colega dele. Lucas cita somente 1, que é Bartimeu. E Mateus cita 2, é porque tinha 1 com ele. Bartimeu sabia o que está escrito em Mateus 18, versículo 20. Porque
onde estivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu em meio deles. Bartimeu, inteligente, chamou um para andar com ele. Não quis andar sozinho. Onde estiver 2 ou 3, Seu líder meu nome fala aí eu assim, estou no meio dele. O Bartimeu, opa, chamou um para andar com ele. Né? Bartimeu era inteligente. E Bartimeu conhecia a palavra. Bartimeu era desprezado, mas Bartimeu, ele conhecia a palavra. Tchau. Porque Bartimeu, quando criança, ele estudava na sinagoga. Na sinagoga, aonde, para nós hoje é a igreja, onde se reuniam para ler a palavra, para estudar a palavra, também era a escola das crianças. Né? Tinham os dias da semana, segunda, quinta-feira, que era usado para alfabetizar, era a escola. E as crianças eram alfabetizadas com a palavra, né? A Torá, que é o Pentateuco, o Tanakh, que são de Gênesis. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Isso, é a Torá, né? Quando a Bíblia fala, são os 5 primeiros livros. A lei do Senhor. E o Tanakh, quando fala Tanakh, é a inicial do Pentateuco, da Torá, do Neviim, do Ketuvim, que são os livros proféticos, os livros históricos, né? O Tanakh é de Gênesis a Malaquias. Então, as crianças na sinagoga, nos dias de semana, elas aprendiam a ler e escrever com a palavra. Não existia ainda o Novo Testamento de Jesus, né? Mateus até Apocalipse foi escrito de Jesus para frente. Foram os apóstolos, o Pentateuco é de os Gênesis a evangelistas. Deuteronômio, né? Isso, Gênesis e Deuteronômio. Então, esse cego, quando criança, ele aprendeu a ler com a palavra, estudava a palavra na escola. Né? O professor, o Moré, ou o Tainá, como é chamado, né? O professor, que ensinavam eles, ensinavam através da palavra de Deus. Eles eram alfabetizados. E Bartimeu conhecia, porque chamou a atenção de Jesus, a maneira com que ele chama Jesus, filho de Davi. Muitas pessoas, ele viu Jesus, ele enxergou Jesus como o Messias que viria. E as pessoas, a multidão que estava junto de Jesus, os doutores ali, né, que estavam junto de Jesus, não enxergavam isso. Quem tinha os olhos perfeitos, não conseguiram enxergar o que um cego enxergou. Bartimeu viu que muitos não viram. Bartimeu chama Jesus pelo título, filho de Davi. Em Isaías capítulo 11, verso 1. Isaías 11, verso 1. Está escrito que brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Né? Continuando aqui, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Está falando do Cristo que viria. Né? O rebento de Jessé, essa palavra rebento, é sêmen. Né? Do sêmen, da semente de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. Jessé foi pai de Davi.
Né? Lembra de Samuel? Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir o rei escolhido por Deus. Samuel chegou lá, pensou que era um, pensou que era outro. Deus vai falar, não, eu não vejo como homem dele. Está faltando um aí, manda buscar ele. É Davi. Então, de Davi, esse texto está dizendo que de Davi virá o Messias. Deus fez uma aliança com Davi e prometeu nunca tirar o trono dele. Da descendência dele veio Jesus Cristo. Então Bartimeu, conhecedor da palavra. Bartimeu era inteligente, ele conhecia a palavra. Eu creio que ele pensou com ele, Tiago, se é esse o Messias que a professora falava na escola, eu vou ser curado. Eu vou receber minha bênção. Porque Isaías 35, versículo 5, 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. há uma profecia sobre o reino do Messias. Né? Então os olhos dos cegos serão abertos. Bartimeu pensou com ele, o reino do Messias. Né? Se vai ser o milênio, para mim não importa. Mas se é esse o Messias, a minha bênção, o meu milagre eu vou receber hoje. E começou a clamar. Jesus, filho de Davi. E Jesus para e atende Bartimeu. Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? E Bartimeu pediu aquilo que era importante para ele. Só pedir. Isso que é importante, a gente saber pedir, né, Arnaldo? Deus, Ele está perguntando para mim e para você hoje, o que queres que eu te faça? Nós venhamos pedir aquilo que é melhor para nós. Aquilo que, através de nós iremos alcançar mais vida. Pedir com sabedoria para o Senhor. E Jesus perguntou para ele. E ele disse que queria voltar a ver. Fez um pedido sábio, né? Sim, pedido Porque sábio. querendo ou não, como ele era cego, se ele pedisse um carro, como que ele ia dirigir se não enxergasse, né? Sim. Se ele pedisse dinheiro, ia acabar o dinheiro, ele ia ficar cego. Agora, ele tendo visão, ele podia trabalhar e ter dinheiro. Ter dinheiro, buscar tudo. Entendeu? Se ele pedisse dinheiro, o dinheiro ia acabar e ele ia continuar cego. Então muitas vezes, serve para nós mesmos, né? Muitas vezes o que nós pedimos, às vezes nós pedimos errado, né? Pedimos errado. O Tiago fala isso. Não recebesse porque pedi mal. Então, nós vemos aqui, ele foi cegado por causa de seu pai. Nós podemos tirar lição disso. Às vezes, por causa de uma atitude nossa, outra pessoa é prejudicada. Realmente, vou pôr um exemplo meus mesmo. Em 2014, o meu pai, ele não é evangélico, eu não sou criado com ele, quem me criou foi minha avó. Ele é envolvido no mundo do tráfico, a polícia mesmo invadiu a minha casa por causa dele, eu acabei sendo preso por causa do meu pai, por uma atitude dele. Exato, por causa de uma atitude errada nossa, nós podemos prejudicar nosso parente, nosso próximo. Né? Nós precisamos vigiar quanto a isso. E para encerrar, irmãos, Jesus parando e atendendo esse homem. Jesus, ele comprou uma guerra com Roma. Porque esse homem era desprezado. Ninguém queria ajudar ele.
porque foi o governo que mandou fazer aquilo com ele. Todos tinham medo de ajudar ele e receber uma punição. As pessoas passavam, cuspiam nele, maltratavam ele, xingavam ele. Quando ele clamou, mandaram ele parar, mandaram ele se calar. Ninguém queria ajudar ele. Se matassem ele, era um favor que fazia. Mas Jesus não, Jesus ele parou e ajudou esse homem. E Jesus, operando um milagre na vida dele, Jesus compra guerra com o governo romano. Foi aí que Jesus curou ele no sábado, que ele foi perseguido ou não? Não. Não, né? Não. Jesus comprou guerra com o inimigo. Jesus estava correndo um risco aqui. Mas ele para e atende esse homem. Então, irmãos, nós, quando procuramos ajudar o nosso próximo, quando nós falamos de Jesus para alguém, quando nós pregamos, evangelizamos, nós também compramos guerra com o inimigo. No mundo espiritual. Porque o diabo ele não quer que ninguém se salva. Ele não quer que vocês estejam aqui no caminho do Senhor. Né? Aquele homem saiu, ia falar do caminho, mas as horas já se foram. Ele saiu da beira do caminho, ele estava jogado. Jesus colocou ele no caminho e ele seguiu Jesus pelo caminho. Quando nós procuramos falar de Jesus Cristo, por isso que não é fácil evangelizar, fazer a obra do Senhor, pregar a palavra do Senhor para aqueles que estão lá fora, né? Para aqueles que estão perdidos, não é fácil. Por causa da retaliação, muitos têm medo de ir pregar a palavra do Senhor. Mas se nós estivermos em santidade, em oração, se preparar, jejuar, nós não precisamos ter medo. Nós vamos comprar guerra com o inimigo, mas vamos vencer. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Né? Pessoas têm medo de retaliação. Ah, não vou evangelizar, não, depois está em pecado, tá? Né? Então, irmãos, é guerra que nós compramos com o diabo. Quando nós falamos de Jesus. E Jesus colocou esse homem no caminho, então, e continuou entrando em Jericó. Lucas 18. Ele entrou pela parte baixa. Esse cego estava ali e ele foi subindo. Ele estava vindo para Jerusalém. E quem ele vai encontrar aqui? Zaqueu. O capítulo 19, né? Termina a passagem do cego, começa o capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Jesus tem um encontro com Zaqueu aqui. Zaqueu subiu numa figueira frutífera, né? Para poder enxergar Jesus. Para poder ver, ele queria conhecer ele. Queria conhecer Jesus dele. Tão ansioso que ele estava. Em vez dele ir correndo de encontro, ele falou, não, peraí, eu vou subir no mais alto que eu puder para mim poder ver Jesus. Quando eu vou de encontro, não, eu vou subir para o alto. Ele foi subindo numa figueira, diz que a figueira frutífera não é cheia de espinhosas, né? É um sicômoro, né? Uhum. Uma figueira que não dava fruto. Então Jesus pede para ele descer e Jesus pousa aquele dia naquela casa, né? E Jesus diz para Zaqueu que naquele dia chegou a salvação naquela casa. Pela atitude de Zaqueu, meus irmãos. Pela atitude de Zaqueu, no versículo de número 8, nós vemos que ele aceitou ali a Jesus, né? Jesus não fala muito aqui, Jesus só pede para ele descer. Não vê Jesus falando muito aqui. A presença de Jesus fez com que Zaqueu mudasse o seu coração.
Aí ele teve que doar um pouco, né, da sua fortuna. A Bartolomeu foi o beneficiado. Ele aceitou Jesus. Ó o versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse a Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Quem estava ali seguindo Jesus? Bartimeu deve ter dado um pulo, né? De alegria. Opa! Comecei a enxergar e fiquei rico. Ai, papai. Recebeu a cura. Mas olha que interessante. A cura de Bartimeu, o milagre dele, no versículo 43 do capítulo 18, diz assim, ó. E logo viu, voltou a enxergar, e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Muitos recebem o milagre E desvia, né? não vai seguir Jesus, não. Eu recebi minha bênção, Thiago. Quer saber? Deixa eu ir para outro canto. Deixa Jesus de lado. Por isso que muitas vezes a gente pede e a gente não recebe, porque Deus conhece o nosso coração, sabe? E se a gente receber, a gente pode abrir mão. Deus até dá, varão. Deus até dá. Porque Pra te testar. Ele é bondoso. Bondade. Por causa da bondade. Ele fala, né, que eu Você sou vem, começa a pedir, eu quero a porta de emprego. Aí abre uma, você ganha uma bênção. Abriu a porta de emprego, não vou mais cultuar, não vou na igreja mais. Tô na benção. Aí perde. A porta se fecha. Ou até mesmo esquece daquela parte pequenininha, né, dos 10%, né? Então. Agora, só que Bartimeu ele faz diferente. Ele volta a enxergar e ele segue a Jesus. Ele seguiu a Jesus, ó, aqui, ó. Ele recebeu a bênção aqui, seguiu Jesus. Jesus encontra com Bartimeu. Bartimeu reconhece que é pecador. Não basta nós apenas reconhecer o nosso pecado. Minha esposa prega muito isso. Nós temos que ter um conserto. Deixar o pecado de lado. E foi isso que Zaqueu fez. Ele reconheceu. Zaqueu também é conhecedor da palavra. Porque ele diz que além de dar a metade dos bens aos pobres, ele diz que irá restituir quadruplicado se ele defraudou ou roubou alguém. Ele usa base em Êxodo capítulo 22, verso 1. Devolveu quatro vezes mais. Então tá vendo, irmãos? A bênção que Bartimeu recebeu. Ele pediu certo, né? Se ele pedisse dinheiro aqui, ele não ia receber aqui, né? Porque ele ia continuar cego, ele não ia sair do lugar onde ele estava. Agora, com visão, ele seguiu Jesus. Seguindo a Jesus, ele já recebe aqui. Quando o Zaqueu está dizendo isso ali, eu creio que ele já pulou no meio da multidão e disse, opa, pode começar por mim, que eu sou o primeiro. Porque aqui ele estava pobre, ele era mendigo. Mendigo não merecedor. Nós também éramos esse mendigo não merecedor. Liberada, né? Nós também éramos não merecedores, Tiago. Mas pela graça de Jesus, Ele nos salvou. E hoje nós somos filho de Deus, filho do Rei. Hoje nós merecemos, somos mais que vencedores. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, né? Mais uma aula, mais um estudo. Você que está nos assistindo também. Se você foi abençoado com esta lição, repasse para outras pessoas, compartilhe com amigos, com irmãos. Nos ajudem a fazer a obra do Senhor. Porque esse é um canal missionário que leva a palavra de Deus
através de pregações, estudos, louvores. Então, se você compartilhar, deixar aí seu like, você vai estar ajudando nós a levarmos a palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. O irmão Tiago ore. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sou grato por Ti, Pai, por esse dia, por esse momento, Senhor, abençoado, faça, Senhor, e palavras. É aqui, Pai, abençoando cada filho, cada servo do Senhor, Sim, fazendo morada nesse dia, Pai, nesse sítio, Senhor, abençoando cada um, Pai, pela Tua honra, pela Tua glória, para tudo, Senhor,